Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos fazer alguns exercícios com modelos de regressão com variáveis dummies. No primeiro exercício, a gente tem o seguinte: sejam os dados amostrais para a renda Y, anos de estudo X e posição na ocupação. Os indivíduos têm esses valores de renda, essas informações com relação a anos de estudo, e a posição na ocupação ela pode ser empregado, autônomo ou empregador. As variáveis dummies que nós vamos utilizar, ou variáveis binárias, elas devem refletir a seguinte configuração. D1 vai receber 1 se o indivíduo for autônomo e recebe 0 caso contrário. Já a variável dummy 2, ela recebe 1 se o indivíduo for empregador e 0 caso contrário. Então, para as informações que a gente tinha acabado de receber, os valores para D1 e para D2, eles estariam com essa configuração aqui. Então, observe aqui na primeira linha, D1 igual a 0, D2 igual a 0. O dado que a gente tem é que essa primeira informação, essa primeira observação, o indivíduo ele é empregado. Então, se ele é empregado, ele recebe 0 porque ele não é autônomo, e ele recebe 0 porque ele não é empregador. De forma semelhante, a gente completa, né, essa tabela com as informações, convertendo a informação qualitativa, que informava a posição do indivíduo, agora em informações numéricas através dessas variáveis dummies. O modelo proposto ele vai assumir o seguinte formato que a gente colocou aqui. YI vai ser um beta 1 mais um beta 2 XI, mais um beta 3 D1 mais beta 4 D2, mais um termo de erro. Para que a gente possa encontrar quem são os valores dos betas, os estimadores para os betas, a gente vai utilizar o estimador de MQO. Se a gente usar a notação em forma de matriz, seria dado por essa expressão. A inversa da matriz x transposto a x vezes x transposto y. Esse modelo de regressão, após fazer a estimativa, a gente vai encontrar esses coeficientes aqui. Então, meu modelo previsto para y, ele vai ser 93,3 mais 35xi mais 146,7 D1 mais 506,7 D2i. O que essas informações, o que esses valores de beta vão estar trazendo para a gente? Primeiro, se a gente observar esse valor aqui do termo independente, a gente tem que atentar que a nossa categoria de referência, a gente sempre vai precisar escolher uma categoria de referência, ela vai ser, nesse problema, quando o indivíduo ele é empregado, ou seja, ele não é autônomo e não é empregador. D1 igual a 0 e D2 igual a 0. Então, essa informação aqui seria o rendimento médio do empregado se ele tivesse zero anos de estudo, né? Se ele não tivesse nada aqui de escolaridade, já que esse aqui é 0, né? A gente está assumindo, se ele tiver 0 anos de estudo, essa seria a informação referente ao seu rendimento. Quando a gente observa esses valores dos coeficientes que multiplicam D1 e D2, respectivamente, o que eles trazem de informação para a gente? Então, esse coeficiente aqui, de D1, ele vai representar que, independente dos anos de escolaridade, né, as informações que a gente teria aqui em XI, o rendimento médio dos autônomos seria R$ 146,7 superior a de quem é empregado, tá? Porque D1 ele representa a informação, né, ele assume 1 quando o indivíduo ele for autônomo. E esse coeficiente 506,7, ele vai trazer para a gente a informação de que, independente dos anos de escolaridade, o rendimento médio dos empregados seria R$ 506,7 superior ao da categoria de referência, da categoria base, que é quando o indivíduo ele é empregado. Graficamente, a gente poderia traçar essas três retas de regressão, considerando aqui
essa aqui em verde, né? A informação referente ao empregado, que é quando a gente assume as duas variáveis dummies como sendo iguais a zero. E aqui a informação que a gente acabou de comentar, né? Que essa aqui seria a renda, né, de um indivíduo que é autônomo. Observe que ela é 146,7 maior do que o indivíduo que é empregado, e aqui a referência para o empregador. Ele é 506,7, né, independente do valor que X vai assumir, independente dos anos de estudo, o rendimento médio para quem é empregador vai ser 506,7, superior à da categoria de base, que é empregado. A gente também pode atentar em observar modelos, né, envolvendo variáveis binárias ou variáveis dummies, em modelos que têm o formato log-lin. Então, quando a gente tem um modelo nesse formato, a gente tem duas possibilidades. Uma primeira é fazer ter uma preocupação, né, em observar a variação relativa de y, né, quando a gente está comparando os dois valores que a variável dummy ou variável binária vai poder assumir, 1 ou 0. A gente vai observar que isso vai ser aproximadamente o beta quando a variação no valor esperado de y ela é infinitesimal, ela é pequena. Então, a gente poderia observar que isso aqui seria exatamente igual ao valor do beta. Porém, quando a gente quer saber a variação relativa exata, a gente vai ter uma precisão maior, o que a gente deve fazer é calcular E elevado a beta menos 1. Vamos observar um segundo exercício. Seja a equação semilogarítmica, modelo de regressão Lin-log, para a renda como função dos anos de estudo e a posição na ocupação, com as informações que a gente utilizou para o primeiro exemplo, o primeiro exercício. Né? Só que aqui a gente vai observar não y em função das variáveis que a gente já tinha, mas a gente vai observar o logaritmo de y. O formato geral, né, da equação de regressão seria esse. Usando o método de MQO para fazer a estimação dos parâmetros dos betas, a gente vai ter essa equação aqui de regressão. Tá? Então, quando a gente observa a gente tem um pouquinho de atenção agora, porque a gente não tem mais uma relação completamente linear, né? A gente tem aqui na variável y, a gente tem a aplicação do logaritmo. Então, as considerações que a gente vai fazer com relação aos betas que aparecem aqui são um pouquinho diferentes. Então, o que é esse valor de beta que está multiplicando a minha variável dummy 1? Ele vai indicar, tá? Então, as estimativas para o coeficiente associado a D1 indica que, mantendo-se constante a escolaridade, a renda esperada, Então, o que a gente vai ter aqui nesse coeficiente? O que é esse coeficiente? O que é esse coeficiente que multiplica aqui D1 vai informar para a gente? Ele vai indicar que, mantendo-se constante a escolaridade, a renda esperada de autônomos é 65,7% superior à dos empregados, que é a categoria de referência. E como é que a gente enxerga esse percentual aqui? A gente precisa fazer a exponencial desse valor de beta, que está multiplicando D1, menos 1. Então, isso vai encontrar 0,675, que equivale a 65,7%. E as estimativas para o coeficiente D2 indica que, mantendo-se constante a escolaridade, a renda esperada de empregadores, a D2 faz referência a empregadores, ela é 446,2% superior à dos empregados, que é a categoria de referência. Como é que a gente chega nesse percentual aqui? É elevado a esse valor aqui de beta, menos 1. Vai dar 4,462, o que equivale a 446,2%.
Vamos passar a observar agora alguns exemplos adicionais do livro do Woods. Então, a gente tem aqui um modelo de regressão, onde a variável dependente, ela representa salário por hora. A gente tem uma variável dummy, nessa variável feminina, que ela recebe 1 se o indivíduo for mulher e 0 caso contrário. E aqui as demais variáveis, elas vão indicar, né, eduque, anos de educação, expert vai ser anos de experiência e tempo de permanência, né, anos de permanência. Abaixo de cada coeficiente, a gente tem a informação do erro padrão. Então, aqui para o termo independente, a gente tem que o erro padrão é de 0,72. Para o coeficiente que multiplica, né, a minha variável dummy, o erro padrão é de 0,26 e assim por diante. A gente tem aqui a repetição, né, do modelo e o que a gente vai considerar como sendo a categoria de referência. Categoria de referência, a gente só tem uma variável dummy, que é a variável feminino. A gente vai considerar quando essa categoria for igual a 0. Então, a minha categoria de referência é o indivíduo que é homem, ou seja, feminino igual a 0. O que esse coeficiente, menos 1,81, vai trazer de informação para a gente? O coeficiente dessa variável feminino registra diferença média no salário por hora, essa variável aqui, y, entre uma mulher e um homem, dados os mesmos níveis das outras variáveis, de educação, experiência e permanência. Ou seja, nessa situação, a gente tem que a mulher ganha, em média, 1,81 por hora a menos do que o homem, porque o homem é a categoria de referência nesse modelo de regressão. Se a gente tomar esse modelo anterior que a gente acabou de comentar e excluísse do modelo, né, as variáveis referentes à educação, experiência e permanência, e tivesse uma regressão bem simples, levando em consideração somente o salário por hora e a variável dummy, o que a gente observaria é que esse valor agora, observe que o formato da função mudou um pouquinho, para essa equação, o intercepto ele vai ser o salário médio dos homens na amostra e a gente consegue afirmar, né, que eles, em média, eles vão ganhar 7,10 por hora. O coeficiente dessa variável feminino, ele vai ser a diferença no salário médio entre homens e mulheres. Então, o salário médio das mulheres nessa amostra vai ser o 7,10, que é o quanto o homem recebe, menos esse valor, que vai dar 4,59 por hora. Então, novamente, só reforçando isso aqui, mostra a diferença, o quanto as mulheres ganham a menos do que a categoria de referência, que seria os homens. Vamos observar esse exemplo 7.3. Nesse exemplo, a gente tem uma regressão onde a gente está observando horas de treinamento por empregado como variável dependente. E as variáveis independentes, a gente tem a variável subs, que é uma variável dummy, que ela vai ser igual a 1 se a firma recebeu subsídios para treinamento em 1988 e 0 caso contrário. A variável vendas, que aqui nesse caso está sendo logaritmada, representa as vendas anuais e emprego representando o número de empregados. Observando aqui a nossa regressão, a gente observa, né, que a variável dependente aqui, essas horas em treinamento por empregado, e observe que esse modelo, ele indica uma relação existente, né, de forma linear, aqui no y, e algumas dessas variáveis, elas estão logaritmadas. Então, a gente vai ter atenção quando a gente for analisar os coeficientes, né, quando
a gente tem a aplicação do logaritmo, a forma da gente observar as variações vão ser um pouquinho diferentes. Então, primeiro, vamos observar o que vai representar, o que vai indicar para mim esse coeficiente que está multiplicando essa variável dummy e subs. Então, dados os mesmos níveis das outras variáveis de vendas, de emprego, empresas que receberam subsídio tiveram em média 26,25 a mais, que é positiva, horas de treinamento do que as que não receberam subsídios, que é a minha categoria de referência. A gente deve atentar que essa variável subs ela é estatisticamente significante. O valor T dela é 4,7. O coeficiente de log vendas ele é pequeno e não significante, então a gente não vai se preocupar com ele. O coeficiente de log emprego ele é estatisticamente significante, então a gente observa o que esse coeficiente vai trazer de informação para a gente. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente observa que a variável dependente, né, ela está de forma linear, e a variável referente a emprego, log emprego, está logaritmada. Então, essa relação ela vai se dar a gente observando variação percentual, nessa aqui, que está aplicado o logaritmo, qual é o impacto que isso traz para o y. Então, o coeficiente de log emprego, que é o menos 6,07, significa que se a empresa for 1% maior, se tiver essa variação de 1% a mais, ela vai treinar seus empregados cerca de 0,007 horas a menos. Lembrando que o coeficiente ele está negativo, né? Menos 6,07. Então, se a gente faz um aumento de 1%, isso provoca uma redução, por conta desse sinal negativo, do valor de beta sobre 100. Então, se eu aumentar 1% essa variável aqui, a gente vai ter uma redução, né, no treinamento, que é equivalente à minha variável y, de menos 6,07 dividido por 100, que dá esse valor aqui, tá? Então, a gente vai ter uma redução no tempo de treinamento de 0,0607 horas. O coeficiente feminino ele implica que para os mesmos níveis das outras variáveis, educação, experiência quadrado, permanência quadrado, as mulheres elas vão ganhar em média um salário que é 25,7% menor do que o salário de um homem, que é a categoria de referência. Observe que esse percentual de 25,7% a gente encontra fazendo elevado o valor do beta, que é negativo nesse exemplo, né? É elevado a menos 0,297, menos 1, isso vai dar menos, aproximadamente, né? Menos 0,257, o que equivale a esse valor aqui percentual. No exemplo 7.6, a gente está relacionando salário, só que agora a gente está pensando em outras categorias, observando o gênero e se a pessoa é ou não casada. Então, a gente está tendo aqui mais de uma variável dummy no modelo. A gente quer observar 4 categorias de informação, então uma delas é a base e as outras vão ser indicadas, né, por uma variável dummy que assume 1 quando a gente quer observar aquela característica. Então, aqui a gente está tendo na variável dependente salário por horas. H casado vai ser uma variável dummy que é igual a 1 se o indivíduo for homem casado e 0 caso contrário. M casada vai ser uma variável dummy que recebe 1 se o indivíduo for mulher e casada. M solteira vai ser uma variável dummy que recebe 1 se o indivíduo for mulher e solteira. E a minha categoria de referência, que a gente não vai atribuir uma dummy específica para ela, né? Ela vai ser
quando a gente tem observação de todas essas variáveis, essas três variáveis assumindo o valor zero, que seria homem solteiro. Então, homem solteiro é a minha categoria de referência. A gente tem aqui ainda as variáveis eduque, expert e permanência, indicando educação, experiência e permanência. Aqui a gente está repetindo o modelo que a gente tem para essa situação. E a gente só vai destacar que todos os coeficientes que estão presentes aqui, exceto em solteiras, ele tem estatística bem acima de 2 em valores absolutos, né, o que vai fazer com que a gente possa afirmar que todos eles são significantes. E a estatística T para essa variável M solteiras, ela está em torno de menos 1,96, que a gente considera significante ao nível de 5%, quando a gente está pensando num teste de hipótese bilateral. Quando a gente vai interpretar esses coeficientes, a gente tem que lembrar agora o que é referência para a gente. A gente já comentou o que é homens solteiros. Esse é o grupo base, essa é a referência para a gente. Então, as estimativas dessas três variáveis dummies, elas vão medir a diferença proporcional nos salários, ora, relativo aos homens solteiros. Por que essa diferença é proporcional, né? Lembrando aqui que a gente está no modelo log lean. Observando aqui o modelo, a gente pode verificar que homens casados, eles ganham cerca de 23,7% a mais que homens solteiros, que é a nossa categoria de referência, né? Se a gente mantiver as demais variáveis fixas. E observe que esse percentual a gente encontra fazendo elevado ao valor do beta menos 1. Mulher casada ganharia 17,96% a menos que um homem solteiro com os mesmos níveis das outras variáveis. Esse percentual a gente encontra fazendo elevado ao valor do beta. Observa que aqui agora o beta é negativo, então a gente faz elevado a menos 0,198 menos 1, que vai dar esse valor aqui, que seria 17,96. Outras considerações que a gente pode fazer para esse problema. É possível também usar essa equação do modelo de regressão para obter a diferença estimada entre dois grupos quaisquer. O intercepto que a gente tem ali, ele é um intercepto global, ele é comum a todos os grupos e podemos calcular, por exemplo, a diferença proporcional estimada entre mulheres solteiras e casadas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a diferença dos coeficientes dessas duas variáveis. Então, aqui, para mulheres solteiras, o coeficiente é menos 0,11, menos 0,1, zero aqui adicional, menos o coeficiente de mulheres casadas. Para mulheres casadas, menos 0,198. Então, quando a gente faz essa diferença, a gente encontra 0,088, que significa que mulheres solteiras ganham cerca de 8,8% mais do que as mulheres casadas. No entanto, a gente não pode verificar se essa diferença que a gente está apontando aqui, ela é de fato estatisticamente significante. Por quê? Porque a gente precisaria ter informações adicionais. Então, uma maneira da gente poder fazer afirmações nesse sentido seria rodando uma outra regressão. A gente rodou uma outra regressão colocando agora mulheres casadas como sendo o nosso grupo base, nosso grupo de referência. O modelo de regressão que a gente obtém, esse que está sendo colocado aqui, os termos que não estão sendo listados, que a gente colocou aqui esses 3 pontinhos, é porque os coeficientes se mantiveram os mesmos do que a gente tinha no modelo anterior. Não houve alteração nem nos coeficientes, nem nos erros padrões. A estimativa
do coeficiente mulheres solteiras é de 0,08, que a gente coloca como sendo esperado porque a gente teve essa informação, né, essa diferença de mulheres solteiras em relação a mulheres casadas, quando a gente observou aqui qual era a diferença proporcional entre elas. Então, de fato, quando a gente tem esse modelo aqui agora, isso vem refletido no coeficiente, né, dessa variável dano. E a gente tem, nesse caso agora, a informação do erro padrão também, lá no modelo. A estatística T para a hipótese nula de que não existe diferença na população entre mulheres casadas e solteiras, a gente consegue observar quem é a estatística fazendo, né, o valor do coeficiente dividido pelo erro padrão, né, que a gente quer que não exista essa diferença, então o T asterisco seria 0. Então a gente vai encontrar 1,69. A diferença estimada entre homens casados e mulheres casadas é estatisticamente muito significante, porque a gente encontra uma estatística de teste de 7,34. Essas aqui são as principais referências que a gente utilizou para a solução dos exercícios e dos exemplos que foram propostos. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!